Olá! Hoje a gente vai entender como a antropologia no Brasil funcionou como um grande espelho, sabe? Um espelho que refletiu e ajudou a gente a decifrar uma nação que não para de se transformar. E a grande pergunta que guia tudo isso é: como um país se enxerga no meio de uma mudança gigantesca? Quando tudo está se movendo, como a gente se entende? Pois é, a antropologia tentou encontrar algumas respostas para isso. Olha só essa imagem de 1958. Isso aqui é muito mais do que uma simples foto, né? Ela captura o epicentro de uma das maiores reviravoltas do Brasil, a migração em massa. Esse movimento de milhões de pessoas obrigou os pesquisadores a fazer novas perguntas, a buscar novas formas de entender o país. Bom, para a gente entender como chegamos até aqui, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para o começo, para um período em que o jeito de fazer antropologia era bem diferente. No início de tudo, a antropologia tinha uma missão que parecia um pouco a de um arquivista. A ideia era descrever e guardar o que se via como uma herança cultural que estava desaparecendo. Grupos indígenas, festas populares, tudo era visto como uma relíquia, uma coisa de um passado distante. Só que aí começam a surgir pensadores como Florestan Fernandes. E ele, junto com outros, começa a questionar essa abordagem. Peraí, será que adiantava só ficar descrevendo tradições antigas enquanto a sociedade ao redor estava se transformando numa velocidade alucinante? A resposta foi um belo e sonoro não. E essa virada de chave foi fundamental. A antropologia deixou de ser só descritiva, de olhar para o passado, para se tornar analítica, focada no presente. O interesse mudou das tradições isoladas para de fato entender como a sociedade funcionava ali, no calor do momento. E essa nova forma de olhar leva a gente direto para o próximo grande capítulo, que foi moldado por um dos maiores deslocamentos de pessoas da história do Brasil. Vamos imaginar o cenário. Esse era o ponto de partida para milhões de brasileiros. Um país majoritariamente rural, onde a vida girava em torno da terra. Mas esse mundo estava com os dias contados. E o destino era esse aqui. Dá para sentir o contraste, né? A cidade, com suas novas formas de morar e viver, como as favelas, de repente virou o novo e urgente laboratório dos antropólogos. A sociedade estava sendo refeita ali, na frente de todo mundo. A situação pode ser resumida de um jeito bem direto com essa frase. Para entender o que estava acontecendo no Brasil, a antropologia teve que, basicamente, fazer as malas e ir atrás das pessoas para onde a vida estava pulsando de verdade. Então, o que acontece é que a lista de temas de pesquisa muda completamente. O foco agora são os operários, os moradores das periferias, o impacto da industrialização e as novas formas de cultura que estavam brotando nas cidades. A partir dos anos 80, o campo de visão da antropologia não só mudou, ele explodiu em complexidade. Vamos ver como isso se desenrolou. Pensa bem, o Brasil estava se redemocratizando, e com isso veio um verdadeiro boom. As universidades cresceram, surgiram novos cursos de pós-graduação e, de repente, tinha muito mais gente pesquisando. E com mais antropólogos em campo, foi possível fazer perguntas mais específicas e investigar partes da sociedade que antes eram totalmente ignoradas. E olha só a diversidade. De repente, tudo se tornou um campo de estudo válido. Gênero, juventude, o envelhecimento da população e até as relações que começavam a se formar na internet. A antropologia mergulhou em todas as facetas da vida moderna. E para dar conta de entender toda essa diversidade, um conceito se tornou fundamental, o de identidade. Ele virou a ferramenta teórica para compreender como diferentes marcadores de raça, gênero, classe, idade convivem. Pense, por exemplo, em como a identidade de jovem da periferia passou a ser estudada não como uma categoria fixa, mas como uma construção social cheia de significados. Essas imagens mostram perfeitamente o novo cenário. O campo de pesquisa antropológica não é mais só uma aldeia remota. É também a feira de artesanato no centro da cidade e o parque onde idosos praticam exercícios. O campo está em toda parte. Agora, vamos focar em um dos temas mais cruciais e que também passou por uma profunda reavaliação ao longo do tempo: a questão racial no Brasil. A conversa sobre raça evoluiu em etapas bem claras. Começou lá nos anos 30 com as ideias de Freire, passou por uma fase super crítica com o projeto Unesco, que basicamente escancarou as tensões raciais, e a partir dos anos 80, o foco se concentrou na afirmação da identidade e na valorização da cultura afro-brasileira. E essa mudança de perspectiva também transformou radicalmente o estudo dos povos indígenas.
A grande virada foi deixar de vê-los como objetos de estudo passivos para reconhecê-los como sujeitos, com suas próprias visões de mundo e capazes de explicar a sociedade a partir de suas próprias lógicas. Hoje em dia, a antropologia brasileira não está mais isolada. Ela faz parte de uma conversa global, com fortes conexões internacionais e colaborações sul-sul, e especialmente aqui na América Latina. É uma troca, sabe, que enriquece todo mundo. Então, a lição principal de toda essa jornada é esta. A antropologia não é um campo estático. Ela é viva, dinâmica, não oferece respostas prontas, mas sim perguntas que se adaptam e evoluem junto com a própria sociedade que ela estuda. Isso nos deixa com uma reflexão final. Olhando para o Brasil de hoje, com todos os seus novos desafios e transformações, a questão que fica no ar é: qual será a próxima imagem que esse espelho vai nos revelar?